Rio TV Câmara vai divulgar boletins informativos do COR. Ampliando o compromisso de ser ainda mais uma emissora com informações voltadas aos cariocas e sobre os cariocas, a Rio TV Câmara está firmando um convênio com o Centro de Operações Rio, o COR. A parceria vai possibilitar a veiculação das informações produzidas pelo órgão na nossa programação. Ter toda a TV Câmara, né, e todo o seu acesso a toda a população carioca, isso para a gente é um orgulho enorme. A TV Câmara, nesse símbolo, vem numa interação para ficar e para interagir aquilo que é o nosso principal, a população do Rio de Janeiro. Depois de 10 horas de discussão, vereadores do Rio aprovam em definitivo o novo plano diretor. Foram realizadas 34 audiências públicas, sendo que 17 delas foram territoriais, onde as discussões foram levadas aos bairros e tiveram a participação de associações de moradores, entidades do setor produtivo e da sociedade civil. A proposta recebeu mais de 1.000 contribuições pelo site da Câmara. A comissão trabalhou muito para conseguir fazer todo o processo, ser legitimado, ser transparente. Você vai ver também. Câmara vota contas do ex-prefeito Marcelo Crivella na sessão plenária desta terça-feira. E o debate sobre um distúrbio causado pelo consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Nesse ano, a Câmara de Vereadores criou a Frente Parlamentar Alcoólica Fetal. A ideia é trabalhar para a prevenção da síndrome. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro. O CRN2 começa agora. Boa noite. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar de atualização do plano diretor. Depois de 2 anos de discussões, a proposta passou com 37 votos favoráveis numa sessão extraordinária que durou mais de 10 horas. A sessão extraordinária teve início com a fala de abertura do presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, que ressaltou a importância da votação do projeto e a dedicação de todos que participaram da construção do plano diretor. Esse foi um plano do diálogo, da escuta, da participação e da transparência. Todos foram ouvidos, independente das ideologias, partidos ou espaços. Os espaços foram abertos a todos. Exemplo do que acredito como democracia e cuidado com a coisa pública. Na sequência dos trabalhos, os parlamentares discutiram o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que trata da política urbana e ambiental do município e institui a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município. Nós hoje estamos votando o projeto mais importante para a nossa cidade, para o nosso município, porque tudo que nós decidirmos aqui hoje será por 10 anos. Então, nós temos que ter este compromisso e esta responsabilidade. Foi publicado na sexta-feira os pareceres, inclusive um dos pareceres meu foi negativo. Podia votar ainda essa semana, mas sem ser numa extraordinária de hoje, sem que os vereadores pegassem os pareceres negativos, pudessem recorrer. O meu temor é que esse novo plano diretor, aliás, muito mais amplo do que o vigente anteriormente, não garanta o melhor ordenamento do território de maneira a satisfazer as necessidades reais da população, a preservação do meio ambiente e a mobilidade urbana. O cerne principal da revisão do plano diretor deve ser a aplicação de instrumentos que realmente tenham como objetivo a redução das desigualdades. Esse ainda não é o plano que fará essas mudanças de forma estrutural no Rio de Janeiro. A votação desta segunda-feira aqui no plenário foi a última etapa de um longo processo de muitas discussões e debates, iniciado há mais de 2 anos. Foram realizadas 34 audiências públicas, sendo que 17 delas foram territoriais, onde as discussões foram levadas aos bairros e tiveram a participação de associações de moradores, entidades do setor produtivo e da sociedade civil. A proposta recebeu mais de 1.000 contribuições pelo site da Câmara.
O texto foi apreciado em segunda discussão no plenário, depois que as comissões especial do Plano Diretor, de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira elaboraram um parecer conjunto às 1.236 emendas apresentadas pelos parlamentares. O que pode e o que não pode em cada bairro e em cada rua da cidade, o zoneamento, o gabarito, a proteção de patrimônio histórico, cultural e ambiental, a habitação social estão no plano diretor que traz ferramentas importantes para a mudança do município respeitando cada área da cidade. Esse plano consolida as áreas de favela como unidades a serem priorizadas no planejamento urbano da cidade. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, tanto de 92 quanto de 2011, não falavam das áreas de favela, dos loteamentos populares, e isso é uma inovação, um marcador de importância. A discussão da transição energética finalmente aparece no plano, a necessidade da gente eletrificar e utilizar energia limpa no transporte público e no transporte privado da cidade. Ainda sinto uma fragilidade na Zona Oeste, principalmente nas áreas de Baixada, possibilidade de ocupação em Guaratiba, em Pedras de Guaratiba, enfim, áreas que sofrem muito com a pressão tanto da ocupação irregular de terras quanto do mercado imobiliário. Eu protegeria essas áreas e o plano diretor está fazendo justamente o contrário. Representantes de associações de moradores acompanharam a votação da galeria. Depois de 10 horas de muitas discussões e muito trabalho, o novo plano diretor foi aprovado em segunda discussão por 37 votos a favor e 10 contra. Das 1.236 emendas apresentadas para aprimorar o projeto, cerca de 400 foram acolhidas. A gente sabia que ia ser uma votação muito complexa, ou seja, com mais de 1.300 emendas apresentadas, com 400, quase 500 emendas chegando em plenário para votar. Então, mas eu acho que no final das contas o saldo está muito positivo, ou seja, obviamente está demandando muito da casa, mas é importante que a gente conclua esse capítulo ainda nesse ano, para não deixar que ano que vem, para não ter nenhum tipo de contratempo e com isso coroar esse trabalho de 2 anos e meio. O vereador Rafael Aloysio Freitas, presidente da comissão especial, ressaltou a importância das audiências públicas e a participação da sociedade. Acho que esse plano diretor foi o mais discutido de todos os tempos. Recorde de audiências públicas, 34, com a participação ampla da sociedade civil. Boa parte das emendas colocadas pelos vereadores são em virtude dessas audiências que foram realizadas. Então acho que a gente trabalhou muito, a comissão trabalhou muito para conseguir fazer todo o processo ser legitimado, ser transparente. A gente conseguiu estabelecer alguns instrumentos importantes, como IPTU progressivo no tempo, melhor utilização dos imóveis subutilizados ou não utilizados, um novo zoneamento para a cidade de acordo com a nossa realidade. Todos os membros dessa comissão tiveram que ficarem simplesmente um período isolado para tratar do assunto pertinente dessa cidade. Ou seja, todo o trabalho da comissão realmente tem que ser aqui registrado com louvor, com apreço. Agora, o novo plano diretor será enviado para sanção ou veto do prefeito. É um marco na história da nossa cidade, agora aí, 00:15, quase só hoje, 10 horas de discussão, 2 anos nesse processo. Foram 2 semanas da comissão trabalhando de forma incansável para aprovar todas as emendas. Então, a Câmara Municipal deixa a sua marca de aprovar, vamos dizer assim, a nossa carta magna das cidades, que é o plano diretor. Mais 10 anos agora sendo norteado por esse plano diretor. A gente buscou aqui fazer a melhor legislação para a nossa cidade em todas as políticas públicas, transporte, saúde, educação, desenvolvimento urbano, que eu acho que é o desafio maior nosso. Olha só, ampliando o compromisso de ser ainda mais uma emissora voltada aos cariocas e sobre os cariocas, a Rio TV Câmara firmou nesta terça-feira um convênio com o Centro de Operações do Rio, o COR. A parceria vai possibilitar a veiculação das informações produzidas pelo órgão aqui na nossa programação. Como está o trânsito? E os meios de transporte públicos? Será que vai chover? O que fazer em caso de emergência na cidade? O carioca sabe bem onde procurar essas respostas, no Centro de Operações Rio, COR. O órgão auxilia o funcionamento da cidade desde 2010. Seja pelas redes sociais ou no aplicativo cor.rio, as informações circulam em tempo real, 24 horas por dia.
E agora, o monitoramento também vai poder ser acompanhado pela Rio TV Câmara. Ampliando o compromisso de ser ainda mais uma emissora com informações voltadas aos cariocas e sobre os cariocas, a Rio TV Câmara está firmando um convênio com o Centro de Operações Rio, o COR. A parceria vai possibilitar a veiculação das informações produzidas pelo órgão na nossa programação. O chefe executivo do COR comemorou o acordo. Ter toda a TV Câmara, né, e todo o seu acesso a toda a população carioca, isso para a gente é um orgulho enorme. Então é maravilhoso ter conteúdos de gestão e operação da cidade dentro da programação da TV Câmara. Então assim, hoje é um grande salto para a gente, é um dia muito feliz. Para o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a população tem muito a ganhar com a colaboração entre a TV e o COR. A gente fica feliz a Câmara Municipal participar ativamente dessa relação com a sociedade, de informações, de prevenção, de referência. Hoje a gente vive, infelizmente, em um momento, muitas vezes, com fake news, e que aqui é uma referência para poder informar da forma certa, da forma correta, e ter planejamento com tecnologia, e que a TV Câmara, nesse símbolo, vem numa interação para ficar e para interagir aquilo que é o nosso principal, a população do Rio de Janeiro. O trato é também uma celebração de aniversários em dezembro. A TV do Legislativo, única emissora pública do Rio de Janeiro, completa 20 anos no ar no próximo domingo, dia 17. Dia 31, o COR faz 13 anos de existência. Presentes mútuos, né? Um grande avanço que a Câmara Municipal teve foi quando foi criada a TV Câmara, vocês estão de parabéns. E agora, junto com o COR, esse centro espetacular, quem ganha é o cidadão carioca. Um convite especial agora. Amanhã e depois, às 13h14, tem mais rodas de conversa no seminário O Rio do Futuro. Uma iniciativa da Câmara Municipal do Rio com a editora Globo e a rádio CBN. Finanças, desenvolvimento e sociedade serão os principais temas. O evento vai contar com a vinda de autoridades e representantes da população e está aberto ao público. Basta fazer a inscrição pela internet e nessa página você também confere a programação completa da série de encontros. E na volta do intervalo, debate discute no Palácio Pedro Ernesto a síndrome alcoólica fetal. Até já! O CRN2 está de volta, gente, falando de saúde, porque um debate realizado nesta terça-feira na Câmara Municipal discutiu o que pode ser feito para tratar a tricotilomania. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ato de arrancar os fios do cabelo ou pelos de outras partes do corpo pode ser consciente ou ocorrer de maneira automática sem que a pessoa tenha percepção do que de fato está fazendo. Desde pequena, Fabiana tem o hábito de arrancar o próprio cabelo. Há 38 anos, ela luta contra essa desordem comportamental que afeta principalmente meninas menores de 10 anos e mulheres adultas. Eu comecei com 4 anos de idade e acredito que o gatilho tenha sido a violência doméstica. Eu fui fruto tanto de uma gestação, à base de álcool, quanto pós, em casa, eu sofria muita violência doméstica. E acredito que esse tenha sido o gatilho, porque foi onde eu ficava calminha para poder arrancar os meus cílios, e ficava quietinha no berço, parava de chorar. E aí foi até os 16 anos dentro dessa violência doméstica, Depois eu saio, tenho minha vida própria, mas a trico ainda me acompanha, Então eu tenho momentos que eu fico muito feliz, eu fico muito triste, eu fico com uma ansiedade muito expressiva e aí a crise da trico vem. A Frente Parlamentar sobre Tricotilomania foi formada no mês passado. O objetivo é discutir esse distúrbio pouco conhecido. Resultado de estresse, depressão e ansiedade, os sintomas incluem mexer constantemente nos cabelos, puxar e até mesmo morder ou engolir os fios. O transtorno de tricotilomania também pode afetar cílios e sobrancelhas. Uma fuga que essa pessoa precisa ter para aliviar o nível de estresse, que esse inconsciente está em sofrimento e precisa desesperadamente de alívio. No caso da trico, vai arrancando. Como que é o sintoma? Assim, exatamente. Aonde tem pelo, ele vai arrancando e vai diminuindo esse nível. Sente dor e depois que passa todos esses momentos que ele se mutilou, porque é uma mutilação, automutilação, vem a depressão. Porque ele não entende por que ele fez isso com o corpo dele.
Para quem sofre dessa desordem comportamental, a Frente Parlamentar representa um passo importante para discutir estratégias para enfrentar o tratamento. O vereador Dr. Rogério Amorim defende que a conscientização é fundamental para oferecer suporte às pessoas que convivem com um transtorno de tricotilomania. E quais serão os próximos passos? Tentar conscientizar primeiro é o principal passo, é conscientização, esclarecimento sobre a doença e medidas públicas efetivas para poder priorizar o atendimento no setor público desses pacientes. 15% das gestantes consomem bebidas alcoólicas no Brasil, segundo dados do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Nesta terça-feira, a Frente Parlamentar, que atua na prevenção da síndrome alcoólica fetal, presidida pelo vereador Dr. Rogério Amorim, realizou o primeiro debate público sobre o assunto. O vereador também homenageou um pastor que promove ações solidárias. Antes do debate, uma moção de reconhecimento e louvor foi entregue ao pastor Michel Mesquita da Glória, que desenvolve um trabalho social com jovens e adultos moradores da comunidade da Maré. Nossa igreja trabalha na região há 23 anos, né? Estamos atuando ali fortemente com um trabalho social voltado para atender pessoas em situação de rua. Em seguida, representantes de instituições públicas de ensino, de pesquisa e da sociedade civil participaram do debate sobre síndrome alcoólica fetal. Nesse ano, a Câmara de Vereadores criou a Frente Parlamentar Alcoólica Fetal. A ideia é trabalhar para a prevenção da síndrome. A iniciativa foi do vereador Rogério Amorim. O esclarecimento é a grande arma para nós evitarmos que crianças nasçam com distúrbios muitas vezes não perceptíveis na primeira infância, mas que vão impactar muito no futuro. Depressão, ansiedade, transtornos de atenção. Então temos que ter muito cuidado com isso e, sobretudo, a prevenção sendo a grande arma, ou seja, não beber durante a gestação. Dina Furtuoso, psicóloga e professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se dedica a levar informações sobre a síndrome à população. Isso é importantíssimo. Então, na prevenção é que está o grande tema de não haver essa doença incurável e prevenível. Mário Roberto Vieira Rabelo Romano, psiquiatra e pesquisador da Fiocruz, diz que a atuação do poder público é essencial para divulgar o tema. Quando essa criança entra na escola, ela não consegue se alfabetizar. É muito comum a gente ver o TDAH, o famoso TDAH, em crianças que foram expostas ao álcool na gravidez. Precisamos divulgar muito esse tema, falar sobre isso para a sociedade, para todas, porque isso pode ser totalmente evitado. A síndrome alcoólica fetal, se uma mãe não usar bebida alcoólica, ela não vai ter esse problema, a criança não vai ter esse problema. A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, na sessão plenária desta terça-feira, as contas do ex-prefeito Marcelo Crivella nos anos 2019 e 2020 e as do prefeito em exercício Jorge Felipe, também em 2020. Os 3 projetos de decreto legislativo foram analisados em tramitação especial em regime de prioridade. Os 2 primeiros, relativos às contas do ex-prefeito Marcelo Crivella nos anos de 2019 e 2020. Já o último projeto de lei é relacionado às contas no período do final de 2020, em que a chefia do Executivo estava nas mãos do ex-presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe. A defesa do ex-prefeito Marcelo Crivella questionou o parecer do Tribunal de Contas do município, negou irregularidades e afirmou que todos os investimentos foram justificados. Por conta da votação, a sessão foi prorrogada em 1h30. A reportagem completa sobre esse assunto você confere no CRN1 desta quarta-feira, que começa às 1h45 da tarde. E olha só, 74 empreendedores e ativistas ligados ao movimento de empoderamento de pessoas negras receberam moções de louvor e aplausos das mãos do vereador Edson Santos. A solenidade foi nesta terça-feira na Câmara Municipal. Trabalho com arte já há 15 anos e nesse último ano, dedicando o ano inteiro a sempre representar personalidades pretas, personalidades negras da arte, da cultura. O Fred não estava sozinho no Salão Nobre. Na lista de homenageados, artistas, religiosos, empreendedores, profissionais da saúde e da beleza, 74 negros atuantes em diversas áreas, mas com o ativismo em comum. De alguma maneira, todos se posicionam pela valorização dos saberes ancestrais e pela identidade negra.
eu estou honrando a minha ancestralidade, porque as minhas tias e minha mãe gostariam de ter um restaurante, de vender alimentação, e não era possível naquela época. E hoje eu venho para concretizar esse sonho. Em todas as falas foi ressaltada a importância de valorizar as histórias dos homenageados e o quanto elas podem impactar as novas gerações. A gente vem de uma caminhada onde a gente vive correndo 1000 quilômetros para avançar 100 metros. E aí a gente às vezes perde a noção de quanta coisa a gente faz e quanta coisa a gente batalha por falta de reconhecimento. O reconhecimento ele é muito importante. Nossos passos vêm de longe, né? Então eu acho que é uma forma também da gente dar continuidade ao trabalho dos nossos mais velhos, aqueles que vieram até nós, antes de nós, que pavimentaram os caminhos para que nós pudéssemos passar e usufruir daquilo que a gente conquistou. O evento desta terça-feira foi uma iniciativa do vereador Edson Santos. Acho que é um fecho interessante para o ano de 2023, ressaltando, né, figuras, personalidades negras que obtiveram sucesso em suas carreiras e colocando-as como referência, né, para as crianças, para a juventude, para aqueles que estão chegando aí na vida adulta. É maravilhoso você poder ver vários dos nossos em todas as áreas. A gente não nasceu só para ser artista e jogador de futebol. A gente nasceu para ser advogado, médico, engenheiro, arquiteto, designer, o que a gente quiser ser. A gente está preparando o solo para a próxima geração. A gente está fazendo um movimento de resgate educacional, cultural, um resgate ancestral para que o futuro das crianças seja um futuro diferente do nosso. E a gente está conseguindo. É avança nega. E o CRN2 fica por aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Debate. O assunto desta semana é a prevenção da AIDS. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que só este ano foram registradas 2.300 novas infecções pelo HIV no Rio de Janeiro. Assista a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.